Oi, bom dia. Meu nome é Ricardo, eu sou aluno do nono período de Biologia e estou aqui para convidar vocês para uma atividade de ciências do segundo segmento do ensino fundamental. Bom, eu vou falar então agora para todos os alunos do segundo segmento, do sexto ao nono ano. Eu vou propor uma atividade que é bem ampla e multidisciplinar, inclusive, mas o meu foco vai ser nos primeiros anos do segundo segmento do ensino fundamental, ou seja, sexto e sétimo anos, mas é uma atividade que dá para ser feita com várias turmas. Eu, particularmente, sou professor da rede municipal do município de Valença já há algum tempo. Já fui professor de outras redes municipais também e já realizei essa atividade com vários dos meus alunos nas escolas onde eu trabalhei. Bom, quando a gente pensa em ciências, em biologia principalmente, a primeira coisa que vem na nossa cabeça são os bichinhos e as plantas, né? Principalmente os bichinhos. E pouca gente sabe, mas o número de bichinhos que existem aí na natureza, de animais, que são parecidos com gato, com cachorro, com leão, com hipopótamo, com esses animais que a gente está mais acostumado a ver e ouvir nas histórias, nos filmes, na TV, o número desses animais, proporcionalmente, se comparado ao número de outros tipos de animais, é bem pequeno. A grande maioria dos animais, a grande diversidade de animais, está entre aqueles animais que às vezes dão um certo, como eu posso dizer, medinho ou nojinho na maioria das pessoas. A grande diversidade de animais, o grande número de animais diferentes que a gente encontra no planeta, na verdade está dentro de um grupo de animais que são os insetos. Esses insetos, a grande maioria, né, apavora as pessoas. Tem muita gente que tem nervoso de barata, tem nervoso de formiga, não gosta de mosquito, tem raquete para matar mosquito. Mas a gente vai falar um pouco de um inseto que muita gente gosta. Por isso que eu acho que vocês vão gostar dessa atividade. A gente vai falar um pouco sobre borboletas. Eu tô fazendo uma experiência aqui, como eu já disse, eu já fiz essa experiência em outros lugares, mas hoje eu tô fazendo essa experiência na minha casa com a minha sobrinha de 5 anos, foi o que eu disse. Dá para fazer essa atividade com várias turmas, várias idades. E eu acho que vai ser bem interessante. Bom, eu vou deixar aqui de recomendação já, antes de começar, o site da Fiocruz, porque eles são especialistas em insetos, né, e fazem vários trabalhos importantes com esse grupo de animais, principalmente aqueles que são vetores de doenças. Então, fica lá a dica do site da Fiocruz. É só jogar no Google In Vivo Fiocruz. Em vivo é INVIVO. E aí você vai descobrir várias informações legais e vai poder se aprofundar mais. Bom, basicamente os insetos são um grupo de animais invertebrados e eles se destacam porque eles têm algumas coisas que são diferentes dos outros animais, né? Por exemplo, eles têm asas, eles têm um esqueleto que não é interno, é um esqueleto que se chama exoesqueleto, feito de um material que se chama quitina. E esse esqueleto fica do lado de fora e todas as coisas do corpinho dele ficam do lado de dentro desse exoesqueleto. E o corpo é segmentado, é dividido em cabeça, tórax e abdômen. Além disso, as peças bucais são o aparelho bucal, né? As peças são aparentes, a gente consegue ver. Bom, então agora a gente vai começar a falar de
borboletas, né? As borboletas, que é o tipo de inseto que a gente está se propondo a observar, elas são importantes por vários motivos, né? São animais polinizadores, são bioindicadores e também são animais bandeira, né? Como eu disse antes, nem todo mundo gosta de insetos, mas a maioria das pessoas gosta de borboletas. Então, quando a gente chama a atenção para as borboletas e para a importância da preservação delas, na verdade a gente acaba conseguindo a atenção das pessoas para a preservação de vários outros grupos de insetos, não só de insetos, e é isso que a gente está se propondo a fazer aqui agora. Outra coisa importante do grupo de insetos que eu não falei é que eles também têm um par de asas. As asas eu já tinha falado, né? Mas eles têm um par de asas, eles também têm um par de antenas, eles têm os olhos compostos e eles têm 3 pares de pernas. Essa coisa das pernas é bem legal com as borboletas, porque tem um grupo de borboletas que em vez de 3 pares, tem 2 pares, mas inicialmente todas têm 3. É bem legal de observar. Bom, o desenvolvimento dos insetos em geral pode ser completo ou não. E o desenvolvimento, ele pode ser completo, então você tem um animal no início que tem uma aparência e depois que ele vira um adulto, ele fica completamente diferente. Ou então, pode ser um desenvolvimento gradual, que não muda tanto assim. As borboletas, como a gente sabe, têm um desenvolvimento holometábolo. Essa palavra chique significa que a lagarta não tem nada a ver com a borboleta adulta. Ela passa por uma metamorfose completa. E isso é muito interessante da gente observar nessa experiência também. Como eu disse antes, eles são importantes, os insetos de maneira geral, né? Para a polinização, para a adubação do solo, para o controle de outros insetos, mas também eles podem trazer alguns transtornos para a gente. Por exemplo, as lagartas da borboleta comem as plantas que a gente não gostaria que elas comessem. E é partindo daí que a gente vai começar essa experiência. Existe uma relação muito forte entre a lagarta e a planta que a lagarta come. A lagarta não come qualquer tipo de planta. Ela come plantas específicas. Cada grupo de borboletas se alimenta de um grupo específico de plantas. Então vai ter lagarta que vai comer só a folha da couve, vai ter lagarta que vai comer só a folha do maracujá, vai ter lagarta que vai comer só a folha de outra planta onde ela sobrevive. E é uma coisa interessante da gente observar. Bom, agora que a gente está chegando no 6º ano do ensino fundamental, é muito importante que a gente tenha uma noção do que seja o pensamento científico, o método científico, que a gente tenha uma noção de como as coisas na ciência são feitas. E uma outra coisa muito importante também é que a gente, na ciência, às vezes, estuda as partes separadas. O que significa isso? Às vezes eu vou pegar um animal e vou estudar só aquele animal. Às vezes eu vou pegar uma planta e vou estudar só aquela planta. Mas eu nunca posso esquecer que as coisas estão relacionadas. E agora que a gente está chegando no 2º segmento, é muito importante que a gente se atente a isso. Que as coisas estão todas conectadas. Ninguém nem nada está sozinho no mundo. Está todo mundo conectado. E a gente vai observar isso agora. Sem mais enrolação, acho que eu já enrolei bastante. O primeiro desafio é observar. Então, algumas escolas têm horta, têm canteiro com plantas. Nem todas têm, mas algumas têm. E para aquelas escolas que não tiverem, é muito fácil a gente fazer. A gente pode plantar em vaso, a gente pode plantar em garrafa PET, ou a gente nem precisa plantar, a gente pode só sair para dar uma volta na escola. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai cultivar borboletas, a gente vai criar borboletas. E a primeira fase dessa experiência é achar as lagartas.
Eu proponho que, se vocês tiverem uma horta na escola, que vocês plantem couve e maracujá. Se vocês não tiverem como ter uma horta na escola e tiverem como fazer um plantio em vaso, é muito legal. Se não tiver como fazer um plantio em vaso, eu sugiro que vocês saiam um dia para algum parque, alguma praça, algum lugar perto da escola ou perto da casa de vocês e deem uma olhada nas plantas, porque é muito fácil a gente encontrar ovinhos de borboletas e lagartas já comendo as plantas. Bom, uma vez que a gente encontrar essas lagartas, a ideia é, a gente vai precisar de uma garrafa PET, a gente vai precisar de um instrumento para cortar e furar essa garrafa, então pode ser uma tesoura com uma ponta afiada. A gente vai precisar de fita adesiva e terra e galhos. Tendo isso tudo na mão, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai construir um viveirinho tipo esse aqui. Então, como que a gente faz? A gente coloca a terra no fundo, uns galhos espetados para as lagartas terem como subir, e aqui dentro a gente vai colocar as folhas da planta aonde a gente encontrou a lagarta, ok? Então aqui dentro dessa garrafinha eu estava criando borboleta de maracujá, então eu estava colocando folha de maracujá. Esse aqui é o modelo de viveiro com a garrafa PET. Mas a gente pode tentar fazer também de outra forma. Esse aqui é o meu outro viveiro, vou tentar mostrar aqui dentro. Tá cheio de lagartas e cheio de crisálidas borboletinhas que já nasceram. Bom, esse aqui é só um pote sem a tampa. E esse aqui é um saquinho de lavar roupa na máquina de lavar, com zíper. Então o que eu faço? Eu abro o saquinho e coloco o potinho aqui dentro. Dessa forma. E assim as lagartinhas não fogem, assim fica fácil de tomar conta delas. Se você tiver, e principalmente se você for usar uma garrafa PET, é bom também que você tenha uma pinça, ou então, se você não tiver uma pinça, pode ser um hashi, aquele de comida japonesa, ou mesmo 2 pauzinhos compridos ali para você retirar algumas folhas que fiquem dentro da garrafa de um dia para o outro. Não é bom ficar deixando as folhas que elas não comerem, é bom retirar. E também você vai ver que a lagarta faz cocô, né? Ela come e ela faz vários cocôzinhos. E aí, com o tempo, é bom você ir jogando um pouco de terra em cima do cocô que a lagarta foi fazendo, porque senão dá mofo e aí elas não gostam, dá um cheiro muito forte, acaba prejudicando o viveiro. Bom, como eu estava falando antes, é muito importante que a gente comece a ter noção agora no segundo segmento de método científico, de pesquisa científica. Então, a gente não vai simplesmente pegar as lagartas e ficar observando, porque isso seria maravilhoso, é uma delícia fazer isso, vocês vão ver, principalmente quando elas começarem a virar borboletas, mas para que essa nossa experiência faça um pouco mais de sentido, é muito interessante, primeiro, a gente tentar descobrir qual borboleta a gente está cultivando. E isso a gente faz principalmente buscando informações sobre a planta aonde a gente encontrou aquela borboleta. Então, uma vez que a gente consiga identificar a planta, fica mais fácil da gente identificar a borboleta, porque foi o que eu te falei. Tem uma relação muito forte entre o tipo de borboleta e o tipo de planta.
Bom, depois que a gente souber qual a borboleta que a gente está cultivando, a gente vai tentar buscar na internet informações sobre essa borboleta. Quando vocês começarem a cultivar a lagarta, vocês vão reparar que ela faz mudas, não é? Ela troca a pele dela para continuar crescendo. Então, quantas mudas essa lagarta vai fazer? Quantos dias vai demorar essa muda? A gente consegue algumas informações que já estão sistematizadas sobre algumas espécies e é fácil encontrar na internet. Só digitar lá no Google o nomezinho da borboleta, principalmente no Google Scholar, que se vocês não conseguem, se vocês não conhecem, fica aí a dica também. A gente pode buscar artigos científicos que já tenham estudado esses animais, que já tenham descrito, né, estudos sobre esses animais, e aí a gente consegue essas informações também. Então, depois que a gente conseguir o nome e algumas informações, a gente vai fazer um diário desse viveiro. Então, no primeiro dia, o que aconteceu? Elas só comeram a folha que você colocou lá dentro? Aconteceu mais alguma coisa? Houve muda? Não houve. E ela virou crisálida? Quanto tempo ela demorou para virar crisálida? Levou um dia só? Foi em qual dia? Foi no dia 15? Foi no dia 20? Quanto tempo essa crisálida ficou ali paradinha? Crisálida, vou pegar aqui para vocês verem, para quem não sabe. Crisálida é quando ela fica paradinha assim. Essa daqui já tá vazia, porque a borboletinha já saiu daqui de dentro, mas quantos dias ela ficou paradinha aqui até sair? São coisas que a gente vai buscar e vai anotar também nesse nosso diário. Bom, para finalizar esse vídeo, que já está ficando longo, eu gostaria de propor que essa seja só uma atividade inicial. Pode ser feita em qualquer ano de escolaridade, pode ser feita com qualquer turma, mas é muito legal que seja o primeiro passo para uma atividade ou para o desenvolvimento de outros conteúdos. Então, quando vocês tiverem realizado essa experiência e tiverem algumas informações, tiverem reparado algumas coisas, tiverem feito algumas observações vocês mesmos, a gente vai conseguir discutir melhor alguns conteúdos, principalmente de ecologia, porque vocês observando uma simples lagarta comendo uma folhinha, vão conseguir perceber que as coisas estão todas conectadas. Então, se você precisa dar exatamente aquela folhinha para a lagarta comer, porque senão ela morre, porque ela só come aquela folha, o que será que aconteceria com esse animal se ele perdesse todas as fontes de alimento dele na natureza? Como será que essa espécie consegue se manter na região aonde você encontrou essa espécie? Por exemplo, aqui na minha casa eu estou cultivando essas lagartinhas que eu encontrei na minha couve, né? E se eu retirar a couve da minha horta, será que essa borboleta vai sumir da minha casa? Será que eu nunca mais vou ver essa borboleta por aqui? Essa é uma pergunta. E a gente vai também já ter um pouco mais de conhecimento para discutir um assunto importante que vai ser o próximo, que é teia trófica. Então, quais são os animais que servem de alimentos para outros animais? Ou então, quais são os animais que consomem vegetais? Ou então, quais são os animais que consomem vegetais e animais? Será que esses animais que consomem outros animais e vegetais também sofreriam menos do que, por exemplo, uma borboleta que só come um tipo de plantinha, de folha, no caso de um ambiente ser degradado, no caso de um ambiente ser destruído, como a gente está vendo aí acontecendo com frequência e de maneira muito séria? Bom, tem várias perguntas que eu gostaria que vocês respondessem com essa experiência. Eu imagino que várias perguntas e várias questões vão surgir também na cabeça de vocês conforme forem realizando. Eu estou disponível para tirar dúvidas
E é isso. Eu espero que seja uma experiência interessante, que vocês se envolvam e que vocês gostem. Descubram muitas coisas sobre os insetos que são incríveis. Eu vou deixar agora no final um vídeo soltando algumas borboletas que eu cultivei. Essa que eu vou mostrar no vídeo se chama Assia monuste ou Coruquereda couve. É uma borboletinha branca com a pontinha da asa preta. Bem facinho de cultivar e bem fácil de encontrar. Então por isso eu sugiro que, se vocês não têm horta na escola, que façam uma horta e plantem couve, porque ela vai aparecer na couve, ela aparece na couve de todo mundo. É bem fácil vocês encontrarem essa lagarta também, se vocês tiverem horta em casa e tudo. E é dessa que eu tô cultivando aqui com a minha sobrinha. Já cultivei em outras escolas, já cultivei até com turmas de educação especial e super funcionou. Os alunos se interessaram bastante nessa atividade. Vou deixar o vídeo então soltando essas borboletas e mais umas fotos de todo o processo. É bem simples, espero que vocês se divirtam e que, a partir dessa experiência, vocês tenham mais interesse em ciência, em biologia e em vida de modo geral, né? Em preservação do meio ambiente. É isso, fiquem bem, protejam-se. Um beijo, até a próxima.